Opa! Cirostra no ar, Cirostra no ar. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Todos estejam aí fluindo positivamente. Sempre procurando tirar algo de bom, um aproveitamento que seja de crescimento para todos nós. Todos os acontecimentos em nossa jornada, em nossa vida. Vamos lá, Cirostra no ar, incomodando os incomodados. Eu hoje venho trazer uma mensagem. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês algo assim que eu tenho percebido que a história de cada pessoa ela tem um valor único, e cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas e sentir, né? Bom, eu vou direto ao ponto. Eu acredito que as nossas histórias elas servem como um ponto de reflexão para todos. Tudo está interligado, como se fosse uma grande rede cósmica, sabe? Como se o todo, né, o poder superior, ele nos mantesse conectados uns aos outros, assim, e as nossas histórias, elas se complementam. Então, tudo que eu, você está vivendo tem um propósito, talvez não agora, mas ali na frente, no tempo que é para ser, vai ter um determinado valor tudo isso. Vai ser útil para alguma coisa. Sempre tem utilidade, nada se perde. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês em primeira mão. Acho que eu nunca fiz isso na internet, então vai ser a primeira vez que eu vou compartilhar com vocês algo pessoal, né? Tudo começa aqui. 1981. Que ano é esse? Esse é o ano da minha chegada na Terra. Esse é o ano onde eu me conecto. Alguns vão entender por que eu estou usando essa palavra. Eu me conecto a um avatar. O que seria um avatar? Seria esse personagem aqui que está falando com vocês. Esse corpo, né? Esse conjunto aqui, que hoje está se apresentando aqui para vocês através desse vídeo. Então, um personagem. Então, em 1981, esse avatar, esse personagem aqui, que está aqui se comunicando com vocês, né, servindo de instrumento, de ferramenta, ele foi ativado. Ele foi gerado aqui dentro dessa experiência, né, da Terra. E como todo personagem, como todo avatar, como todo ser que é gerado aqui dentro, esse avatar recebeu um nome. Esse avatar teve um nome escolhido aí pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família. Esse nome é Ciro. É o nome desse avatar aqui que está se apresentando a vocês aqui, fisicamente. Vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar as aventuras, a história desse avatar até aqui. 1981, hoje, esse avatar ele está com 45 anos. 45 anos de presença na Terra. Dentro desse personagem, 45 anos. Vamos lá. Por que eu estou falando dessa forma? Eu comecei a perceber que desde criança, desde pequeno, eu me sinto como se fosse um peixe fora d'água. Eu sempre, desde pequeno,
eu ficava assim muito pensativo. Na verdade não era bem pensativo, era uma certa angústia, um desespero, uma sensação de que eu estava num lugar errado, de que esse lugar não é para mim. Eu sinto isso desde criança, de que esse lugar aqui não é para mim. E então assim, no período da infância, né? No período da infância, vamos considerar aí a infância do nascimento, né? Do zero até uns 12 anos. Aí a pré-adolescência já é a partir dos 12, eu acho, né? Do 0 a... vamos por 12. Do 0 a 12 anos, a sensação de que eu estava num lugar que não é para mim era muito forte. Muito forte. O que acontece? Aqui, eu acredito que assim, a maioria das crianças é muito raro, é muito difícil ter alguém adulto próximo, um familiar próximo que consiga ter tempo, eu não digo nem desejo, né? É tempo para parar e analisar junto com essa criança como estão os processos, né? Do pensar, do sentir, como estão as atitudes. Pensar, sentir e agir. É muito raro, né? Uma criança hoje, ou naquela época, né? Também, ter alguém que consiga tempo para sentar, conversar e trabalhar, né? Toda uma questão psicológica e emocional, que dirá espiritual. Consegue captar o que eu quero dizer com isso? É difícil termos suporte. É muito raro nós termos o suporte que é sugerido, que é necessário, sobre a compreensão de como é a experiência aqui na Terra. Quando nós chegamos aqui, basicamente nós somos inseridos em um sistema educacional que visa apenas te ajudar a ser prático, a ser funcional para a matéria. Então, basicamente, você vai ser doutrinado e direcionado, esse é meu ponto de vista, tá? Respeito qualquer opinião contrária, e até peço que você comente aí, deixe seu comentário, caso você pense diferente. Para mim é importante te escutar, te ouvir, né? Analisar junto contigo também essa outra visão. Mas assim, quando nós chegamos aqui, nós somos inseridos num sistema educacional que visa nos tornar produtivos para a matéria. Então, é como se a sociedade, né, fosse uma grande empresa. O planeta Terra se tornou talvez uma grande empresa. E aí, quando nasce aqui um avatarzinho, nasce um serzinho, ele é educado a falar de qualquer coisa, de estudos sobre a matemática, ciência, e português e línguas, e aí é falado sobre a necessidade de se ter um trabalho, sobre a necessidade de se ter dinheiro, sobre a necessidade de se comprar coisas, coisas materiais. Nós somos empurrados para isso, pelo sistema governamental e por toda a mídia, por todo o sistema que cuida também do lazer, do entretenimento. Eles são basicamente estruturados para fazer com que a gente fique preso a esse sistema físico, E o que acontece? A parte psicológica, emocional e espiritual, ela pouco é trabalhada, pouco é ensinada, pouco é dado uma atenção para isso, bem pouco. E qual é o problema em cima disso? Qual é o desafio em cima disso? Se fôssemos apenas robôs, nós não teríamos tantas crises, tantos problemas de desigualdade como se vê hoje. Porque um robô,
a menos que ele depane, um robô ele tem um padrão que obedece às diretrizes que são dadas a ele. As diretrizes que são dadas a ele. Então, o robô ele não vai questionar o porquê ele está fazendo as coisas. E como não tem esse questionamento, não existe crise, não existe aquela coisa de mas por quê? Mas... Porque essa incógnita, né? Essa grande interrogação que nos visita, né? Eu acabei de falar para vocês que eu, quando criança, tinha essa interrogação presente já na infância, né? Mas por que tudo isso? Por que um planeta onde tem tanta maldade, tanta corrupção, tanta pessoa se dando bem às custas dos outros, tanta escravidão? Porque a escravidão ela ainda é existente, né? O sistema de CLT, por exemplo, é uma escravidão remunerada. Uma escravidão remunerada. O sistema de capitalismo também é uma forma de colocar as pessoas umas contra as outras. Um querendo ser mais que o outro. E isso faz com que as pessoas continuem presas a um sistema físico. Percebe? Então, mas dentro de nós, em algum momento, essa grande interrogação, esse sentimento de que não está certo tudo isso, né, vai surgir, seja na infância, seja na adolescência, né? Seja na adolescência. Uma hora vai surgir isso aqui, né? Então, na adolescência, vamos pôr ali, dos 12 a 18, né? Essa incógnita ela vai surgir em algum momento, seja na infância, seja na adolescência, vai aparecer como se fosse uma rebeldia. E por que é traduzido como rebeldia? Porque é algo contra o sistema. O sistema não quer que você se questione, o sistema não quer que você tenha dúvidas, o sistema ele quer que você abaixe a cabeça e diga sim, Senhor, amém. É isso. Por isso o sistema ele cria várias maneiras de nos ludibriar, de nos manter presos aqui. O sistema ele vai fazer de tudo para nos ludibriar, para nos iludir, para nos afastar da nossa verdadeira essência, do nosso eu verdadeiro. E talvez isso não seja algo feito por maldade. Sabe quando nós temos a presença da ignorância? E o que é a ignorância? A ignorância é a falta de conhecimento. Por mais estranho que seja, em muitos momentos, por ignorância, nós agimos com arrogância e construímos algo pensando que estamos fazendo o certo, pensando que estamos fazendo o melhor. E em um determinado momento, não se sabe dizer precisamente quando, mas em um determinado momento começamos a perceber essa ignorância, a perceber essa arrogância. Porém, dependendo de quanto tempo nós estamos agindo dessa maneira, qualquer movimento que vá na contramão disso é tratado como rebelião, é tratado como revolução, é tratado como rebeldia, é tratado como anarquia. Sendo que, basicamente, talvez, o que está acontecendo é que o véu está caindo. O véu está caindo. E caindo esse véu, nós começamos a perceber que passamos muito tempo dentro de uma programação, dentro de um círculo de acontecimentos e doutrinas e imposições e programações que são implantadas, né? São colocadas para todos os seres ali, paulatinamente, repetidamente, assim, até gravar, né? E então, até tem uma passagem que dizem que ela é uma passagem bem marcante, né? Que quando Jesus fala, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que acontece? Enquanto nós não temos um momento de rompimento com esse movimento de imposição e aquela coisa do automático, né? Enquanto nós não temos essa quebra do automático, a gente vai fazendo as coisas e achando que é normal. Mas em algum momento vai dar
uma explosão dentro de você, e essa explosão tem a ver com essa grande interrogação, tem a ver com esse sentimento de angústia, tem a ver com essa loucura que começa a surgir, como se você estivesse sentindo que vai enlouquecer, que vai pirar, que já não aceita mais tudo isso, que já não... Sabe, um rompimento com essa matéria, um rompimento. Se você está começando a sentir isso, se segura aí na cadeira que talvez o que eu estou compartilhando aqui vai te ajudar a perceber que nada é por acaso. O acaso ele pode até existir, pode, mas ainda assim esse acaso ele tem um propósito também. Ele serve a uma energia de sincronia do todo. Isso fica para um outro momento, assim, porque isso aí dá pano para manga, né? Mas tudo tem um porquê. E se você está sentindo isso agora, tem um porquê. Talvez um pouco mais para frente você vai começar a juntar as peças e vai começar a compreender qual é o convite, qual é o chamado que está surgindo. Então vamos lá. Eu vou procurar ser um pouco mais direto, né? Para mim é difícil porque eu sou muito detalhista, né? O meu personagem aqui, a minha personalidade, ela é muito detalhista, é muito preso a pontos, detalhes, né? É bem complicado, assim. Mas eu vou me esforçar aqui para ser o mais resumido possível, né? Aos 18 anos aqui, antes de chegar aos 18, aqui por volta dos 17 anos, a partir dos 15, né? Dos 15 até os 18, assim, eu recebi um apelido de alguns amigos, que é o Cirostra. Olha lá. Cirostra. Eu recebi esse apelido de alguns amigos. Cirostra. Que é a forma que eu me apresento aqui, né? Esse personagem que eu criei, aí, esse codinome. Na verdade eu não criei, né? Criaram para mim, né? Me deram esse apelido há um tempo atrás, como eu falei, ali entre os 16 e 17 anos foi quando eu recebi esse apelido, né? De Cirostra. E na época foi só uma brincadeira, foi só uma reflexão, né? Depois eu vou compartilhar especificamente por que eu recebi esse apelido, né? Mas foi assim uma situação muito inusitada, muito engraçada, né? E esses meus amigos que estavam comigo lá, a gente estava praticamente num acampamento, né? Numa praia. E aí esse apelido surgiu por causa de um comportamento meu, né? E talvez se tiver algum deles assistindo vai lembrar disso, né? E aí pra mim ficou, né? E muitos amigos assim, os mais próximos, ainda hoje, quando recordam, né, falam disso, né? O Cirostra, tudo. Já tive até amigos que da infância, da adolescência, que quando viram eu anunciando, né, Cirostra, o canal e outras coisas, palestras, a pessoa até brincou, falou, caramba, mano, seu apelido, mano, você está usando aí como um codinome, né? E sim, é isso mesmo, né? Hoje faz muito sentido, porque assim, a ostra, né, se você for ver a história da ostra, a pérola que tem dentro dela, nada mais é do que algo que incomodou ela. E nesse incômodo ela revestiu aquela coisinha que incomodou ela, e foi revestindo e transformou numa pérola dentro dela, né? Então, por isso que eu falo, incomodando os incomodados, o que está te incomodando precisa virar pérola, pode virar pérola, né? Deve pegar isso, sabe, e envolver, acolher, aceitar e trabalhar em cima disso para que se transforme em algo valoroso. Nada é por acaso. Tudo que está chegando até você tem a ver com uma sincronia, tem a ver com um processo de aprendizado, um processo de experiência ao qual você em verdadeira essência, basicamente assim, pediu. Você pediu. Você não é bem pedir, né? É um processo natural do todo. Mergulhar dentro da própria criação, mergulhar dentro de tudo para poder vivenciar, experienciar e expandir. A expansão ela acontece quando o conhecimento ele vai chegando, e dentro desse conhecimento nós vamos transformando ele em algo maior. E esse algo maior tem a ver com a expansão do todo, que não para, né? Então, hoje para mim esse apelido, né, apesar de ter recebido na adolescência, ele é um apelido que me faz parar para pensar profundamente no sentido da minha existência,
no porquê eu estou aqui, para que eu estou aqui, entende? Enfim. Aí depois da adolescência vem a fase de adulto, né? Adulto. Dos 18, vamos pôr aí, dos 18 a, vamos pôr, 60? Dos 18 aos 60, que é a terceira idade, né? A terceira idade é 60 mais. Bom, hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou dentro dessa fase adulta. Esse avatar aqui está com 45 anos, na fase adulta. Bom, então vamos lá. Qual é o objetivo de eu estar compartilhando com vocês tudo isso até aqui, né? Falando de avatar, de experiência, de estar na Terra e tudo mais. Basicamente o que eu quero dizer a vocês é que todos os problemas, sem exceção, eles têm solução. Todos eles. Todos os problemas têm solução. E talvez você vai entender o porquê que eu estou afirmando isso. É uma afirmação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do que aconteceu. De como foi chegar até aqui. Como foi chegar até os 45 do primeiro tempo. Vou colocar do primeiro tempo, porque eu tenho mais, no mínimo, 45 anos pela frente. Então, até chegar nos 45 do primeiro tempo, como foi? E por que hoje eu afirmo que tudo tem solução? Você vai entender. Na infância, eu tive, assim, muitas dificuldades. Bastante. Como eu disse a vocês, eu não me sentia parte daqui. Eu me sentia um peixe fora d'água. Para mim estava tudo errado. Eu olhava para as pessoas, eu enxergava o mundo de uma forma assim, horrível, horrível. A maneira que as pessoas agem, a forma que o sistema educa. Eu estou falando isso com o entendimento que eu tenho hoje, tá? Como adulto. Mas eu estou traduzindo o que basicamente eu não sabia falar naquela época, quando criança, na infância. Eu não sabia falar. Eu só sentia que tinha algo errado. Isso me gerava revolta, isso me gerava um sentimento assim, bem complicado para uma criança. E o que aconteceu nessa fase da infância? Muitos bullying, né? Muitos bullying. Vários tipos de abuso. Vários tipos de abuso. Não vou entrar em detalhes, mas minha infância desse avatar foi marcada por essas coisas. A presença de dependências, né? Tanto emocionais como de substâncias, né? Substâncias lícitas e ilícitas. A presença no seio familiar dessas coisas. No familiar eu digo no geral, né? Não é só dentro da própria casa, é na casa de parentes e tudo mais. Então, coisa que hoje é visto como normal, sabe? A curtição, né? A curtição, o entorpecimento visto como um alívio, né? Como, eu mereço, eu trabalho tanto, né? Então, enfim, na infância eu presenciei muito isso, eu senti muito isso, né? E me dava uma inconformidade tamanha, gigante, né? Na escola, sempre muito zoado, né? Pegavam meu lanche, roubavam meu material e eu basicamente não podia nem falar nada, porque se eu falasse, a minha família ia pedir ajuda na escola, a escola ia chamar o aluno que aprontou e aí o aluno depois ia me pegar e me bater, e, enfim, né? Não dava para pedir ajuda. Era bem complicado, assim. E a partir dos 12 anos, eu comecei a perceber que eu teria que encontrar a minha maneira de me posicionar na Terra, de me posicionar diante de tudo isso. E aos poucos eu fui aprendendo, através da observação, eu fui aprendendo como fazer. Resultado, né? Aos 16 anos de idade, 15, 16 anos de idade,
com 15 anos de idade, falei agora há pouco, né, sobre essa questão da injustiça e a questão da presença de substâncias lícitas e ilícitas, né? Então, aos 15 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com substância lícita, e realmente, assim, naquele momento foi útil, porque me trouxe assim uma leveza, né?